Ora, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um episódio, mais um vídeo do Nonsense Olympics. Hoje estamos aqui para analisar a situação de playoffs na Conferência Oeste, desta vez. Estou aqui com o meu colega Pedro. Pedro, como é que estamos hoje? Está tudo. Vamos embora, vamos a isso. Vamos a isso, diz ele. Vamos passar então para a análise. Se calhar vamos começar aqui por ordem pelo primeiro classificado nesta Conferência Oeste. Uma equipa que muita gente tinha dúvidas se iria manter esse favoritismo chegando aos playoffs, esse favoritismo sendo o primeiro a seed, mas até agora tem cumprido. Pedro, estes OKC vencem então os Pelicans por 4-0. O que é que tens a dizer sobre esta série? O que é que achaste sobre a prestação dos OKC? Achavas que os Pelicans poderiam ter feito mais? Ou achas que sem Zion, este é o resultado natural das coisas? O que é que É achas? isso. É isso. Acho que sem Zion é um bocado o resultado natural das coisas. A equipa é muito Zion dependente, por assim dizer. Ehm, Toda a equipa gravita um pouco em torno dele e quando há esta impossibilidade de a ter em campo, acho que torna-se muito difícil os Pelicans terem sucesso. Nós reparámos nisso o ano passado, quando os Pelicans na época regular perderam o jogador, foram-se bastante abaixo, independentemente de terem Brandon Ingram e CJ McCollum. Ahm, no entanto, também sou adepto da opinião de que, mesmo com Zion, seria uma série muito difícil. Acho que o Chet Holmgren esteve muito bem na área pintada. Acho que jogadores como o Luguentz Dort ou como o Josh Giddey estiveram muito bem nas suas respectivas tarefas. O Giddey mais como playmaker e o Lu Dort como este jogador defensivo, este forward defensivo que os Thunder têm. Gostei muito da defesa do Lu Dort, mas acho que também devemos salientar o quão bom ou a melhoria que ele teve nos lançamentos de 3 pontos. Acho que foi notório. Houve momentos em que eu até escrevi sobre isso, em que eu até achava que os Thunder podiam passar muito mais o ataque por estes dois jogadores, tanto pelo Lu Dort como pelo Josh Giddey. Shai Gilgeous-Alexander foi um excelente scorer, teve muito bem, desequilibrou bastante, conseguiu matchups favoráveis para conseguir chegar ao sexto, mas também para lançamentos de 3 pontos. Não há uma grande história a contar aqui. Eu acho que as grandes questões para os Oklahoma City Thunder irão aparecer agora nesta segunda ronda, quando estiverem a jogar contra Dallas. Se bem que ao mesmo tempo eu também acho que os Thunder acabam por ter um bocadinho de sorte porque não vão jogar contra uma equipa que é tão experiente, ou seja, não irão de frente contra uns Clippers ou contra uns Lakers, conseguiram evitar essas duas equipas e eu acho que isso acabou por ser um bocadinho favorável. No que toca aos Pelicans, eu acho que haverão grandes questões agora para tratar na off-season, mas também há muito talento. Eu acho que é notória a evolução tanto do Trey Murphy como do Herb Jones. Acho que são os dois jogadores que mais evoluíram esta época. E eu não me livraria de Brandon Ingram, porque eu acho que Brandon Ingram traz muitas boas características a esta equipa, como scorer, embora acho que um pouco limitado, mas também não. Eu não acredito que ele estivesse a jogar o jogo mais confortável. Também não me livraria de Jonas Valanciunas pela forma como ele consegue ganhar bastantes ressaltos. Mas CJ McCollum já pode ser um caso à parte. Eu acho que aí CJ McCollum, apesar de já não ter o mesmo valor que tinha quando jogava em Portland com Damian Lillard, acho que pode ser um jogador que poderá abrir portas a que outras peças possam complementar Zion Williamson. E aí acho que é a partir daí que pode haver uma espécie de, não diria uma rebuild, mas se calhar uma melhoria de alguma das partes da equipa. Ahm, Quanto aos Thunder, continuo a dizê-lo, acho que tem um 5 extremamente completo. Há um bom equilíbrio de defesa-ataque, há jogadores que são bons nos dois cantos nas duas partes do campo, aliás. E basicamente é isto. Não, como não há uma história muito maior do que isto, acho que não esperava um sweep. Acho que esperava que os Pelicans ganhassem pelo menos um jogo.
mas não iria mudar muito aquilo que eu previa como a história do jogo. Se calhar até podemos dizer, os Pelicans poderiam ter ganho o jogo 3, mas não iria por aí. Creio que seja o jogo 3. Acho que agora posso estar a confundir-me, mas creio que O sim. 1 e o 4 foram os mais equilibrados. Então foi, então desculpa, então foi o 1, porque eu achava que tinha sido o primeiro jogo em casa dos Pelicans, mas afinal foi o jogo em casa dos Thunder. Era o jogo 1, exatamente. Obrigado pela correção. Sim, o jogo um lá está, podia ser um jogo que até podiam ter ganho facilmente, mesmo que até podiam facilmente ter ganho, mesmo com a lesão de Zion Williamson, e é decidido com uma posse de bola defensiva excelente do Cason Wallace, que é um rookie que eu gostava muito. E o CJ McCollum, pronto, procurou ser herói nessa jogada, e o Cason Wallace defendeu muito bem, e os OKC saíram com a vitória nesse primeiro jogo logo. E depois, é assim, do lado dos Pelicans, o Jonas Valanciunas nesse jogo teve muito bem nas tabelas, 20 ressaltos a dar a vantagem aos Pelicans nas tabelas, e acabou por ser um tema um bocado nesta série. O Valanciunas foi claramente o jogador que esteve mais regular do lado dos Pelicans. E acaba por ser também aqui uma preocupação, se calhar, para os OKC, porque já tem sido um bocadinho um tema ao longo do ano, que por vezes têm problemas com jogadores grandes e corpos grandes, e se calhar, e uma equipa de Dallas que tem alguns jogadores com esse perfil, como o Gafford e o Lively, poderá trazer-lhes alguns problemas. Um, e pronto, e lá está. Chet neste jogo teve um bocadinho de dificuldades por causa disso, mas depois no segundo jogo começa a carburar. Willie Green eu acho que também poderia ter feito mais, se calhar os Pelicans talvez tivessem ganho um jogo se Willie Green tivesse feito mais ajustes, tanto ofensivos como defensivos. Sim, Um, Ingram e depois Ingram foi realmente a desilusão total para mim. Pronto, tem aqui no jogo um foi completamente engolido por Dort, no jogo 2 acaba com 18 pontos, mas foi ainda pior do que o que parecia, do que estes pontos parecem. Chegou à segunda parte apenas com 4 pontos e depois já quando o jogo estava decidido é que acaba por marcar mais alguns. Ahm, Pronto, depois acho que um jogador que para mim foi um dos grandes destaques desta série foi Jalen Williams. sim, eu ia Jalen falar dele, Williams, porque eu, sim, exato. nos seus primeiros playoffs, acho que mostrou muita experiência, muita regularidade, teve bem em todos os jogos. Ahm, Gostei muito do que vi. Ahm, e lá está, do lado dos Pelicans há pouca coisa positiva. Trey Murphy tem aqui um jogo muito bom em que faz 5 triplos, mas depois também tem outros jogos em que não apareceu muito, assim como o Herb Jones. O Valanciunas, que foi o jogador mais regular, depois tem aqui um jogo em que também praticamente não joga e passa muito tempo no banco, que não se percebe muito bem. E pronto, eu aqui discordo do Pedro. Eu acho que os Pelicans têm que se mexer e é já. Acho que Ingram e CJ têm de ser trocados, que são dois jogadores que juntos ganham quase 700, 70 milhões. Não funcionam com Zion. Um, Ingram, especialmente, e Zion são jogadores muito parecidos, no sentido que precisam de tempo para criar jogadas. Nenhum deles é bom a armar lançamento rápido. O Zion provavelmente nunca vai ser, mas Ingram poderia ser esse jogador, mas não está a ser, e cada vez nota-se que que precisa sempre do tempo para armar o lançamento dele. E acho que Ingram, em geral, também tem vindo a piorar como jogador. Cada vez escolhe lançar menos triplos. Ahm, Sendo um jogador de mid-range, raramente faz a diferença contra boas defesas, contra equipas de topo, porque não é fantástico como no dribble e como ball handler, e então muitas vezes perde a bola, porque apesar de lançar bem do mid-range, demora muito tempo a armar esse lançamento. Ahm, não deixa de ser um excelente jogador, mas acho que não é por aqui que deve passar o futuro dos Pelicans, na minha opinião. Acho que devem agarrar-se a Zion, porque é muito mais novo, e também não tem tanto valor de troca por causa das lesões neste momento. E depois Herb Jones e Trey Murphy acho que têm que ser figuras centrais na rebuild dos Pelicans. E acho que tem que ser já. E acho que o Willie Green também não deverá passar, o futuro deste franchise também não deve passar por Willie Green. Acho que poderão arranjar um treinador que consiga ser melhor para o desenvolvimento destes jogadores jovens que têm.
Aí vou discordar um bocadinho, Ah, se me permites. força. Eu acho que o Willie Green é o treinador ideal e também discordo de ti na questão do Zion. Eu acho que se há jogador que eu pensaria em trocar seria mesmo o Zion. Porque repara, eu começo a dizer isto que a equipa é Zion dependente. Então eu acho que na minha ótica, acho que quebrar essa dependência seria o primeiro passo. Aquilo que tu disseste quanto às lesões, eu concordo 100% contigo, mas o meu pensamento é do género. O Zion tem, neste momento, se não estou em erro, 23 anos. Ou fará 24 este ano. Ou fez ou fará. Portanto, a minha dúvida aqui é: se nós temos um jogador como o Zion Williamson, que já tem muitas provas dadas, que consegue ser um jogador que desequilibra e que efetivamente consegue ser um excelente jogador, eu não sei até que ponto é que manter Zion Williamson seja exatamente o melhor para o franchise. Mais vale trocá-lo Acho que agora. Zion, quando está em campo, é o jogador que tem claramente o teto mais alto de todos nesta Certo, equipa. Portanto, mas então aí eu discordo é no valor, estás a ver? Porque eu acho que o valor de troca não é assim tão baixo. Mesmo com as lesões, eu acredito que seria mais fácil mover Zion e conseguir outro retorno. Eh, Se calhar podemos idealizar uma equipa tipo, sei lá, os Brooklyn Nets o ano passado. Efetivamente não fizeram grande coisa, mas, mas que são uma equipa que tiveram duas grandes trocas, a Kyrie Irving e a Kevin Durant, e conseguiram um grande retorno. E eu vejo mais as coisas do género. Eu acho que mais vale trocar um ativo grande que, a meu ver, está constantemente lesionado e também não produz o suficiente. Ele no ano passado jogou, espero não estar errado, mas jogou menos de 40 jogos, que nem sequer equivale a metade da época. E, e acho que ficas ali com um ativo parado, que estás sempre à espera que desenvolva, mas que nunca traz o rendimento esperado. Portanto, não sei, eu vejo as sim, coisas a de questão é que eu acho que maneira um bocadinho não vejo um diferente. futuro. Não vejo um futuro melhor se o trocarem. Acho que é um bocado a questão do Joel Embiid. É verdade que os Sixers não tiveram sucesso com o Joel Embiid até agora, mesmo estando ele muitas vezes lesionado. Mas se eles o tivessem trocado, também não acho que tivessem feito melhor, pelo contrário, acho que estariam bem pior. Eh, Portanto, acho que mesmo assim o melhor futuro que eu vejo para os Pelicans é com o Zion. Acho é que têm que o rodear das peças certas também, porque acho que Zion precisa de lançadores de 3 pontos ao lado dele, acima de tudo, os jogadores que lhe deem o spacing que ele precisa, que é coisa que estes Pelicans não têm feito. Lá está, o Ingram cada vez lança menos de 3 pontos. E nesta série, então, basicamente não lançou de 3 pontos. Depois, Ingram e Zion nunca funcionaram. Ingram, Zion e CJ, os três juntos também nunca funcionaram. Lá está, acho que alguém tem que sair. E, na minha opinião, acho que faz mais sentido sair pelo menos Ingram e, se possível, Ingram e CJ, acho que até é melhor. Pois não sei, acho que sim. Eu continuo a acreditar muito em Brandon Ingram. Acho que é aquele tipo de jogador que me faz gostar de ver basquete, apesar de tudo. E eu sei que pode parecer estranho que ele nesta série teve horrível, mas continuo a gostar muito de o ver. Queria só deixar aqui uma nota que não deixei para dois jogadores do Thunder que têm saltado do banco, que é o Isaiah Joe e o Cason Wallace, que tiveram e que têm estado, aliás, mesmo neste final da época, bastante bem. Eu acho que são dois jogadores, dois role players muito interessantes e, e acho que os Thunder voltaram a acertar, mesmo nos role players, com estes dois jogadores, que são dois jogadores. O Isaiah Joe tem uma percentagem brutal. Não tem uma percentagem brutal, peço desculpa, tem uma capacidade brutal de conseguir espaço para lançamentos de 3 pontos e também de entradas para o sexto. É rápido, é ágil, tem muitos atributos engraçados. Cason Wallace, muito basketball IQ. Acho que são dois jogadores muito interessantes para a equipa do Oklahoma City. Posto isto, já agora uma estatística muito interessante: o Jalen Williams, com ou sem Shai Gilgeous-Alexander, consegue ser um jogador brutal. Eu tenho aqui as estatísticas, por cada 75 posses de bola, Jalen Williams sem Shai Gilgeous-Alexander, 26 pontos de média, 61 total shooting, 6 assistências por jogo. Portanto, eu acho que, uh, primeiro, é uma aposta quase segura, diria eu, para ser All-Star na próxima época, porque acho que eventualmente isso vai acontecer. E, para além disso, acho que é um jogador que está aqui a ser criado quase como um híbrido. E, e acho que aqui Oklahoma City tem um valor acrescentado brutal em Shea, em Chet, mas também agora em Jalen Williams. Exatamente. E agora.
seguindo em frente, se calhar vamos deixar os Nuggets mais para a frente, como para falarmos também do segundo confronto que eles tiveram agora ontem. Mas vamos passar aqui, se calhar, para a maior surpresa desta Conferência Oeste. Ah, não digo se calhar o resultado final, porque eu esperava que os Timberwolves ganhassem esta série, mas o ganharem da forma que ganharam com este domínio total sobre os Phoenix Suns. Acho que esta série faz-me um bocadinho lembrar esta rivalidade que agora está a decorrer entre o Kendrick e o Drake. Um, os Phoenix Suns, acho que grandes estrelas, à semelhança do Drake, grandes estrelas, grandes números, mas depois chega aqui à altura do aperto e os Timberwolves rapidamente os atiraram daqui para fora. Depois tenho aqui umas perguntas para te fazer, mas antes disso, esperavas este domínio total de Minnesota ou estavas à espera de um bocadinho mais, pelo menos, do Suns? Não, não só não esperava, como não achava que fossem passar. Muito sinceramente, por muito boa que a equipa fosse, achei que a inexperiência deles face a Phoenix iria tramá-los. Que é exatamente o oposto que acabámos de falar sobre o Oklahoma City. Achei que eventualmente isso não iria acontecer. Ahm, não sei muito bem o que é que se pode dizer desta série, porque o que eu acho é que Phoenix pura e simplesmente desapareceu nas cinzas, não é? A Fênix normalmente renasce, mas neste caso desapareceu. Ahm, não sei, aquilo que me parece a mim é que Minnesota calou muitos haters. Sobretudo com as questões se podiam funcionar juntos, se o Karl Anthony Towns seria um bom jogador para os Wolves. Mesmo estas questões do Anthony Edwards ser a nova cara da NBA estão um bocadinho mais diluídas. Ainda houve Jaden McDaniels, que eu acho que foi brutal nesta série, brutal mesmo. Naz Reid, que fez as suas contribuições vindas depois de ter ganho um prémio de Six Man of the Year. Fica difícil explicar este insucesso todo de Phoenix. Há rumores que o Kevin Durant estava descontente com a forma como o ataque estava a ser construído, mas eu acho que não se pode só culpar isso. Acho que há outros fatores. Nunca senti que a equipa fosse deep o suficiente, mesmo a nível de banco, mesmo com a troca do Royce O'Neal. Achei que faltava se calhar uma ou duas peças. Houve muitas questões relativamente aos bases tradicionais. Mas os Suns, efetivamente, conseguiram ficar com o sexto lugar no Oeste, depois de terem provavelmente o pior calendário da conferência. Eles tinham jogos muito difíceis e conseguiram acabar com o sexto lugar. E aqui não me parece a mim que tenha sido uma boa forma, digamos assim, dos Suns terem ido embora. Achava que iriam ganhar a série, achava que iriam, se perdessem, ganhavam pelo menos dois jogos. Mesmo assim, isso não aconteceu. Fica difícil explicar grandes razões, mas acho que, sobretudo, isto tem mais a ver com mérito dos Timberwolves em calar as nossas bocas do que ao contrário. E pronto, e acho que é isso. Depois já, quando fizer as perguntas, vou tentar fazer uma análise um bocadinho mais detalhada, mas para já é isto, sim. Sim, esta série, lá está, eu esperava a vitória dos Timberwolves, mas não esperava este tipo de domínio dos Timberwolves. Ahm, Depois acho que temos aqui, se formos aqui rapidamente ver os jogos, o jogo um até acaba com bons números, mas foi o único. Esta estratégia acho que também poderá ser um bocadinho a receita para o sucesso contra os Nuggets, que é aquela estratégia de ok, o Jokic até pode marcar os pontos dele, fazer o jogo dele, mas tudo o resto não faz. E acho que foi um bocadinho que também fizeram com o Durant numa boa parte desta série, especialmente porque o Booker não fez a parte dele. Acho que o Booker é das maiores desilusões destes playoffs este ano. Acho que está cada vez mais a cair naquilo um, que é o ranking de shooting guard na NBA. E então, faça a Anthony Edwards, que tem aqui uma série fantástica, acho que o Booker desiludiu mesmo muito. Depois temos aqui vários jogadores, por exemplo, no jogo um o Nickeil Alexander-Walker faz 18 pontos, um excelente jogo, 4 triplos, uma excelente defesa. Minnesota
deu muitos problemas com o seu tamanho. Ganha logo 52, 52-28 em ressaltos no primeiro jogo. Um, e lá está, contra uma equipa tão grande, a rotação de postos e de jogadores grandes dos Suns era fraquíssima, ninguém foi capaz de fazer nada. Nurkic também teve uma série muito má. Depois o próprio treinador também recusa-se um bocado a colocar bol em jogo, que até poderia ser uma solução interessante frente a estes Minnesota, mas o Vogel decidiu ou achou que não. Lá está, Edwards esteve fantástico a série toda. Acho que está aqui, já não é uma estrela em ascensão, já é uma estrela desta liga, claramente. Um, lá está, as principais figuras, especialmente Bill e Booker, a desiludirem muito. E depois acho que há aqui outra questão que é o que eu gosto de chamar que é o síndrome Ricky Rubio, que estes Suns também têm, que é, eu sempre disse que havia muitas, o Ricky Rubio sendo um jogador que não é nada de outro mundo, sempre foi um jogador extremamente útil, que melhorava qualquer ataque e que muitas equipas dava-lhe jeito um Ricky Rubio nos playoffs. E estes Suns são mais uma equipa assim que não tem um base que paute o jogo, que marca o É ritmo. isso, é Eh, isso. Exatamente, O facto de e ter depois visto, em algumas situações, Grayson Allen na base deixa-me triste, pá. sim, e Booker e Bill não se complementam nada um ao outro. Não. Acho que nunca teria nada para funcionar este ataque. Eu acho que Ahm, tentar complementar o Durant e o Booker com outro jogador foi. Não quero dizer que foi em vão, mas acho que foi muito mal planeado. sim, aliás, e já agora em relação a isso, aproveito para te fazer uma pergunta que é exatamente sobre isso, que é, em 2021, estes Phoenix Suns, ou uma versão destes Phoenix Suns, chega à finais da NBA e em que perde por 4-2 apenas com os Milwaukee Bucks, mas que até faz uma boa série, uns excelentes playoffs. E depois Aiton, por exemplo, acaba esta série com 15 pontos e 12 ressaltos. CP3 também fez uns excelentes playoffs. Achas que, vendo o estado atual desta equipa, achas que seguir em frente de CP3 e de Andre Ayton foi a decisão certa? Ou achas que foi a decisão certa, mas que ter, poderiam ter ido buscar outros nomes e não um Bill, por exemplo? Eu acho que a decisão foi certa. Agora, acho que a contratação dos outros jogadores foi mal executada. Muito sinceramente, não. Por exemplo, mesmo a troca pelo Royce O'Neal a meio da época, acho que peca por tardio. Acho que esta questão de trazeres, por exemplo, um jogador como o Grayson Allen fazia sentido, mas fazia muito mais sentido se trouxesse um base. E eu acho que houve aí. Eu acho que aconteceu aos Phoenix Suns o que aconteceu um bocado aos Nets, que foi trazes o jogador e depois logo se vê. Treinador que Deslumbram-se com as veja. estrelas e Sim, o treinador que veja. Até para além do facto que nós valorizámos durante muito tempo o Monty Williams e agora tens o Monty Williams em Detroit, um bocado porque a equipa não funcionou o ano passado, numa série completamente lopsided contra Denver, e agora ainda está pior. E mudaste de treinador e mudaste os jogadores e não sei, é um bocadinho difícil para mim responder essa pergunta, mas se eu tivesse que responder, seria mesmo isso. Jogador errado, decisão certa. sim, pronto, só para também dar aqui a minha pequena opinião. Eu, por acaso, até hoje estou convicto e acho mesmo que seguir em frente de Aiton foi a decisão errada. Especialmente de Aiton, não digo se calhar Chris Paul, mas acho que Aiton foi se calhar o segundo, o terceiro e em certos pontos até o segundo melhor jogador dos Suns naqueles playoffs. Acho que cumpria perfeitamente o que a equipa precisava. Acho que em termos de jogadores grandes era difícil pedir mais. Acho que também para um franchise, e acho que vários outros franchises têm feito semelhante, acho que é importante mostrar aos jogadores que o franchise também é leal aos jogadores que estão com eles e que fazem a parte deles. Ahm, e lá está, acho que os Suns não se portaram muito bem com o Eitan, acho que poderiam ter feito melhor e acho que para o futuro deles também teria sido melhor manter Eitan, especialmente. Portanto, também deixo aqui só esta opinião. Sim, eu acho que para além disso, hum, pelo menos foi uma coisa que eu já pensei várias vezes nisto, que é a contratação do Bradley Beal.
E a contratação do. Sim, vá, a primeira contratação do Bradley não deu grande capacidade defensiva à equipa. Quanto mais até tirou. Não foi, nunca foi um tipo de jogador que conseguisse ser brilhante defensivamente. Mesmo nos tempos dele em Washington, não era aquele jogador que tu procuravas para isso. E acho que depois, quando tu tens o Grayson Allen e quando tens o Royce O'Neal, poderia equilibrar-se um pouco melhor. Mas depois há tantas falhas que acaba por expor esses jogadores a esses movimentos. Há uma coisa muito engraçada. Na conferência de imprensa do Anthony Edwards, depois de terem ganho 4-0, ele diz: Então, mas o Drew Banks não jogou? E o Cat ri-se e disse: Pois, mas o nosso trabalho não é perceber isso. E antes disso, o Edwards ainda diz: ele até estava a jogar bem para eles e não sei o quê. E o Banks, que até foi um dos melhores jogadores de Suns, já não sei em que jogo, mas até estava a ser um dos melhores jogadores. Sim, e tu perguntas, mas o que é que se anda a passar? Tipo, uma das outras coisas que eu também estava a pensar, apesar de não ser um jogador vital, teres um jogador como o Cameron Payne, que ressuscitou um bocado a carreira em Phoenix, acho que ajudava bastante nestes playoffs. Também ajudaria a Filadélfia se o Nick Nurse o colocasse em campo, mas pronto, isso aí é outra série. Mas passa um bocado por aí, sinceramente. Eu acho que as principais falhas, lá está, era o que estávamos a falar, é a falta de um base que organize o jogo, Sim. e a falta de jogadores grandes também, porque acho que os Timberwolves especialmente viram-se muito à rasca, mas mesmo contra outras equipas acho que seria sempre notório. Só tem Nurkic e Nurkic também não é o jogador que consiga impor-se defensivamente sempre. E depois lá está, acho que falta muito mais em termos de tamanho, em termos de jogadores grandes, a esta equipa. E pronto, e já agora para fazer-te aqui outra pergunta, não sei se tu viste a entrevista, ou, sim, acho que foi uma entrevista, ou foi uma conferência de imprensa, mas do Matt Ishbia, do dono dos Suns. Não vi, mas Ahm, não dá a pergunta na mesma. mas pronto, já agora também faço-te aqui, transcrevo aqui um bocadinho do que ele disse, que foi. Acho que algumas isto depois da série ter terminado, acho que algumas Uhum. das narrativas à volta da nossa equipa e da nossa organização estão incorretas. A minha perspectiva é esta: estamos numa grande posição, não apenas numa boa posição, mas numa ótima posição. Acho que a narrativa é que a casa está a arder, mas isso está incorreto. Os Phoenix Suns estão ótimos, excelentes, não tão bem como gostaríamos de estar, e não tão bem como estaremos no próximo ano. Isso é o que vamos perceber. Temos que fazer uns ajustes, umas modificações, ajustar e ganhar o campeonato. O que é que precisamos de fazer? Uns ajustes e modificações para ganhar o campeonato no próximo ano. Mas estamos bem, estamos ótimos, estamos excelentes. Pronto. No fundo, foi isto que o dono do Suns disse. Como é que é possível, se calhar, ter este tipo de declarações depois de uma série destas? Achas que realmente há aqui há motivos para ter esta esperança toda neste franchise e no futuro? Sim, acho que de certa forma sim. Para todos os efeitos, eles continuam a ter dois dos 20 ou 30 melhores jogadores da liga. Mas Uh, dizes que estás ótimo. sim, opá. Eu acho que isso foi uma mensagem muito externa, muito para tentar tranquilizar os fãs e os adeptos. Tenham calma, para o ano é o Até clássico. Eu acho que valorizar vai os dar. próprios jogadores, se os precisar de trocar, também é importante. Acho que é uma mensagem muito externa. Agora, o que eu tinha visto, e não sei se também visto, foi que supostamente o lugar do Frank Vogel está em risco. Que eu acho uma estupidez porque quer dizer, damos-lhe um ano para trabalhar, as coisas não correm bem e ao fim de um ano vão embora. Isto de certa forma quase que faz lembrar o Campeonato Brasileiro de Futebol, que é ao fim de 3 jornadas do estadual, o treinador vai embora e começa-se um novo projeto. Eu vou ser Mas é um sincero, bocado isso, é o que se tem feito na NBA atualmente. Os Bucks também fizeram exatamente a mesma coisa a meio do ano, porque os jogadores não estavam muito contentes, sim, mas eu trocam de acho, treinador. pois, mas eu achei que aí houve mais pressão de um certo jogador, foi o Sim, sim. Giannis, para que as coisas acontecessem. Neste caso aqui, não acho tanto que seja isso. Eu acho que foi mal escolhido o treinador. Eu não acho que o Frank Vogel seja tão bom quanto dizem. Eu acho que ele teve muito mais sorte na bolha do que lhe querem dar mérito. Por vários fatores.
pá, mas entre os quais o LeBron ter tido 3 ou 4 meses de paragem, entre os quais o Anthony Davis não ter tido lesões, ter arranjado um jogador defensivo como o Caruso. Podíamos estar aqui mais 5 ou 10 minutos e eu arranjava mais 4 ou 5 razões. Mas eu acho que o treinador não é o correto. E eu acho que se poderia ter tentado fazer outro investimento no mercado de treinadores para deixar os jogadores mais confortáveis e para conseguir que a equipa estivesse um bocadinho melhor. Acho que foi mais por aí. Eu acho que, por exemplo, e eu vi isto a acontecer, tiveste jogadores como o Devin Booker que foram muito bem defendidos em vários jogos desta série, muito bem defendidos. E pronto, e depois o resto, se calhar, por exemplo, aquela estratégia do Kevin Durant marcar mais pontos, eu estou a pensar, ele há 2 anos, quando jogava nos Brooklyn, tiveste os Boston a fazer a estratégia contrária, que era deixar toda a gente marcar, menos o Kevin Durant. E isso acabou por ser valioso porque eles acabaram por fazer um sweep, tal como os Timberwolves este ano. Portanto, aquilo que nós conseguimos perceber é que onde quer que Kevin Durant esteja, pelos vistos as equipas são fáceis de defender. É só um bocadinho de esforço e de fazer com que as coisas resultem. Não sei, Sim, não mas sei. também Eu acho não que sei tem a se a ver equipa com. estará 100% ótima, mas eu não diria que, por exemplo, em comparação com os Milwaukee Bucks, eu não acho que haja tanto otimismo. Eu, se fosse adepto dos Bucks, mantinha algum otimismo, porque eu acho que a equipa está ok. E porque houve uma onda de lesões que realmente os impactaram nestes playoffs. Aqui não sei. Mas, mesmo assim, acho que confiar nas individualidades de Durant e Booker acho que parece ser uma boa receita. Sim, mas lá está. Acho que tanto no caso dos Nets como agora, eu acho que o problema não é Kevin Durant. Pronto, Sim, falaste claro, agora nisso. claro. Acho Também não estou a dizer isso. o problema é as organizações que pensam que por ter Kevin Durant não têm que fazer um planeamento do resto do roster de forma a Sim. funcionar. E esquecem-se completamente que têm que ter um base, que têm que ter um poste minimamente competente, que têm que ter jogadores defensivos, atiradores. Pronto, não é fácil teres uma equipa funcional, especialmente numa NBA que hoje em dia é cada vez mais tática, em que mais pensada e com mais complexa, não é só teres dois ou três jogadores que sabem jogar no parque e marcar cestos. É muito mais que isso. Kevin Durant e Booker são jogadores que são extremamente úteis se os rodeares com os jogadores certos, não conseguem sozinhos fazer tudo. Eu acho que outra coisa que, por exemplo, tu tens. Eu acho que faltou, e foi, por exemplo, uma coisa que o Anthony Edwards falou ontem no jogo contra Denver, que é: tu tens um líder fora do campo que. Desculpa, tens um líder dentro de campo que, mesmo quando está fora, consegue contribuir, que é o Mike Conley, no caso dos Minnesota. Eu não olho para os Suns e vejo lá um líder. Acho que muitas das vezes o Durant tentou afastar-se desse papel. O Booker não me parece Tentou ser o assumi-lo, mas indicado. também não. Sim, acho que não parece ser o jogador indicado para isso. O Bradley Beal é a adição mais recente e não me parece a mim que tenha sido a melhor coisa do mundo e nunca na vida o punha nesse papel de líder. Acho que falta um jogador tipo Mike Conley ali. Ou um Ricky Rubio, por Sim, exemplo. Falaste há bocado no Simbra. Se calhar é um jogador espetacular para estes Phoenix Suns. sim, pelo menos para a questão do base e de pôr um bocadinho de calma no jogo, porque lá está, cria depois jogadas para o Booker, para o Durant, para o Bill, até podiam estar os Exatamente. três, mas já era completamente diferente. Exatamente. Um, e aí, por exemplo, lá está, podia jogar Booker e Bill a sair do banco como um sixth man, mas lá está, com base já era uma questão completamente diferente. Eu acho que aqui a Um, grande questão, por exemplo, estávamos a ficar a falar se mantínhamos a equipa ou não. Vai depender também um bocado do Luxury Tax. Isso também conta. Exatamente. E pronto, e dito isto, podemos avançar para a próxima série, que também já terminou, foram os Los Angeles Clippers contra os Dallas Mavericks. Dallas Mavericks sai desta série vencedora, por 4-2. Foi uma série que foi bastante equilibrada, apesar de tudo. Tivemos aqui alguns problemas de um lado e do outro. Tivemos Kawhi que jogou, mas é como se praticamente não tivesse jogado, porque especialmente nos dois jogos que jogou, mas especialmente num parecia que nem era Kawhi que estava em campo, essencialmente.
que não estava a contribuir praticamente nada. E Luca, que também passou uma boa parte da série condicionado e com problemas de joelho, apesar de que no final reencontrou-se e foi decisivo para fechar a série para os Dallas Mavericks. Um, Pedro, o que é que tu achaste desta série? O que é que gostaste de ver de um lado e do outro? O que é que achaste que poderia ter sido melhor? O que é que poderia ser melhor? Kawhi Leonard ter jogado no lado dos Clippers? Ehm, Nos Mavericks, talvez o Maxi Kleber ter aparecido nos dois primeiros, nos dois não, nos três primeiros jogos. Acho que a partir daí começou a carburar. Mas eu acho que esta série vai ficar resumida como a série em que vimos efetivamente uma evolução de Kyrie Irving como jogador, especialmente a nível defensivo. Acho que vai ser a série que pode marcar uma nova era em Dallas, porque eu nunca o vi tão confortável e tão bem e tão estável como agora. Acho que é o mais estável que ele está desde Cleveland, e isso nota-se no jogo dele. O Luka Doncic teve ali alguns momentos em que esteve um bocadinho em baixo, nomeadamente agora neste último jogo. Não conseguia acertar muito bem os lançamentos de 3 pontos, e às vezes os Dallas tornam-se também muito dependentes dos lançamentos dele para serem bem-sucedidos. Quando falha, os Dallas normalmente estão em sarilhos, mas não houve um minuto sequer em que eu pensasse que os Dallas não pudessem ganhar esta série. Pensei que fosse uma série mais. Pensei não. A série foi efetivamente equilibrada, mas nunca descontei nenhuma das equipas porque achei que poderia dar para qualquer um dos lados. O que é que eu acho também que pode ser interessante de referir é Derek Lively, Daniel Gafford, vítimas de pick and rolls e de alley-oops e de controle da área pintada muito bem conseguido. Curiosamente, o Zubac, que até teve bons jogos durante esta série, teve muito bons jogos e conseguiu muitos ressaltos, conseguiu muitas das vezes ser abafado por jogadores como o Daniel Gafford ou pelo Derek Lively. Uma palavra também para para três jogadores: Josh Green, que eu acho que esteve muito bem a saltar do banco neste último jogo. Dante Exum, que está a fazer uma reviravolta brutal à carreira em Dallas e que ataca bem o cesto e consegue receber aqueles passos longos que o Luka Doncic faz. É um jogador que diria que se enquadra muito bem no sistema de Dallas. E o Maxi Kleber, que infelizmente teve esta lesão no ombro, e que levou a que, pronto, tivesse que ser substituído. E não sabemos como é que ele vai estar agora para a próxima série, mas que que eu acho, pelo menos, que foi uma boa contribuição nos últimos três jogos, do 4 ao 6. No que toca aos Clippers, Terrence Mann e o Norman Powell, para mim, foram os dois melhores jogadores dos Clippers no último jogo. O James Harden e o Paul George foram abafados pelo Kyrie e pelo Derrick Jones Jr., que também está a fazer uma reviravolta interessante à carreira. Diria que já disse que o Zubac fez um bom jogo. A questão do Kawhi Leonard é que é uma questão um bocadinho mais sensível, porque um jogador que está a ter constantemente lesões na perna, deixa as coisas um bocadinho a desejar. E eu vi dois jogos dos Clippers muito bons sem ele, o que é sempre uma coisa muito interessante de se dizer, porque os Clippers têm individualidades brutais. E já agora, uma nota: acho que o Russell Westbrook foi dos piores jogadores nesta série. Estou mesmo a dizê-lo. Acho que não fez. Acho que houve muitos jogos em que ele não contribuiu o suficiente para a equipa. Houve aquela altercação com o PJ Washington, que também esteve muito bem defensivamente e que na altura estava muito bem. Mas mesmo assim, a saída do Washington afetou menos a equipa que a saída do Westbrook. Ahm, e é um bocado por aí. Eu vi individualidades nos Clippers, vejo Paul George a jogar bem, vejo James Harden a jogar bem, mas acabaram por ser abafados pela defesa. Kawhi Leonard não estando ativo, poderia ser uma mais-valia, poderia ter feito a diferença, mas também nos jogos em que ele apareceu, não apareceu convenientemente a 100%. Portanto, vamos ver. Não tenho a certeza do que vai acontecer daqui para a frente. Há muitas questões. Ao que parece que o Leonard já terá assinado uma renovação de contrato. Paul George estará inclinado a isso. Acho que James Harden estará mais 2 anos, se não estou em erro. Vamos ver o que é que vai acontecer a partir daqui. Eu gostei muito mais, inclusive, da série de James Harden do que de Paul George. Eu acho que Harden contribui muito, muito mais como base. E esta mudança
tática de fazer dele um base um bocadinho mais posicional ajudam muito nesse aspecto. Consegue contribuir com pontos, consegue contribuir com assistências. É um jogador que, apesar de ter uma alta frequência de turnovers, protege até bastante bem a bola. E sobretudo é isto. Acho que Dallas terá agora um desafio um bocadinho maior contra o Oklahoma City, uma pressão um bocadinho maior. Mas se há equipa que pode ir à finais de conferência, eu diria que é Dallas, até pela maneira como estão a jogar. Sim, pronto, do lado dos Clippers, lá está, Harden e Zubac, para mim foram claramente os grandes destaques nesta série. Logo no primeiro jogo, o pick and roll entre Harden e Zubac foi fantástico. Os dois fizeram grandes números, e por isso é que os Clippers entram nesta série logo com uma vitória. Do lado de Dallas, acho que, e isto mantém-se durante toda a série, Tim Hardaway Jr. foi especialmente mau, e acho que tem que começar a ceder a grande parte dos seus minutos a Josh Green, como o Pedro falou, porque acho que é um jogador nesta altura da carreira de Tim Hardaway, acho que o Josh Green é muito mais útil, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo. Um, Depois, acho que há aqui uma questão que é, apesar de que eu gosto desta equipa dos Mavs e acho que tem muita coisa positiva e acho que é uma equipa bem construída, acho que nenhum destes treinadores teve bem ao longo da série. Acho que são dois treinadores que eu acho que considero fracos hoje em dia. Acho que qualquer uma das equipas conseguia melhores treinadores do que Tyronn Lue e Jason Kidd. E acho que é um bocadinho um tema atual da NBA. Acho que há alguns treinadores que poderiam claramente ser melhorados. Acho que a NBA já esteve bem melhor no que diz respeito à qualidade dos treinadores, do que atualmente. Lá está, o Pedro falou há bocado do Vogel, mas acho que o Kidd e o Tyronn Lue são outros bons exemplos de treinadores que, lá está, acho que não são fantásticos a fazer ajustes. Acho que com outros treinadores destas equipas teriam um teto muito mais alto, e acho que poderá ser. eh, o ponto negativo para os Dallas frente ao OKC, acho que é exatamente esse, é a incapacidade de Jason Kidd muitas vezes de fazer ajustes, que eu acho que em OKC não é um problema. Como dissemos, acho que o Kawhi não estava todo no seu melhor, acho que os Clippers, quando estiveram melhor, foi sem Kawhi, mas também Paul George e Westbrook desiludiram. Paul George ainda teve dois ou três jogos bons nesta série, mas foi demasiado inconstante, e acho que essa foi uma das razões pela qual os Dallas se superiorizaram aos Clippers, porque acho que Paul George é um fantástico jogador, Kawhi é um fantástico jogador, James Harden também, mas acho que as estrelas de Dallas foram muito mais regulares durante toda a série, são jogadores muito mais regulares. Especialmente Paul George e Westbrook, já vimos isto na carreira deles. Acho que são jogadores que muitas vezes, quando chegam a momentos de pressão, falham. Acho que Paul George, tenho pena que seja assim, lá está, porque é um jogador com muita qualidade e muita capacidade, mas chega a estes momentos e falha muitas vezes. James Harden foi muito mais regular, muito mais capaz ao longo desta série. Teve se calhar quatro jogos muito bons em seis, e não foi por causa dele que os Clippers perdem esta série. Um, Acho que depois o Pedro falou um bocadinho disto em relação a Kyrie. Kyrie, nunca vimos esta versão de Kyrie tão boa defensivamente, mas acho que para além de Kyrie, toda esta equipa dos Dallas superiorizou-se defensivamente. Lucas esteve muito bem defensivamente em certos pontos da série. Gafford e Lively também, Josh Green também, PJ Washington esteve muito bem nesta série. Gostei muito de PJ Washington nesta série, tanto do ponto de vista ofensivo como defensivo. Derrick Jones Jr. também. Acho que a equipa toda uh, marcou um certo ritmo do ponto de vista defensivo, e esteve muito bem. Mas tivemos aqui alguns momentos de muita qualidade nesta série. O jogo um foi muita qualidade. O jogo 4, tivemos a James Harden a tomar completamente conta do jogo e marca vários floaters. E aqui, por exemplo, foi um dos momentos em que Jason Kidd poderia ter feito melhor. James Harden marcou uma série de floaters seguidos, 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 sem qualquer defesa. Ele simplesmente fez o que quis daquela defesa de Dallas nesse final de jogo. Uma defesa de Dallas que, como eu disse, esteve muito bem noutros pontos da série, mas aqui Jason Kidd deveria claramente ter feito ajustes para defender James Harden. E os Mavs seguem em frente com todo o mérito. Luka teve problemas no joelho, mas
como eu disse, nos últimos jogos da série, especialmente nos últimos dois jogos da série, a reencontrar-se, a reencontrar o seu lançamento. E acho que entra nesta próxima série contra os OKC claramente noutro ritmo, claramente com outra confiança. E acho que aí agora poderá voltar a fazer a diferença. Um, e é isso, basicamente. Opa, eu ouvi o que tu disseste, mas tipo, por acaso deixo-te já aqui uma pergunta. Tu achas que o Tim Hardaway poderia ter acrescentado algum valor a esta série? Não, não, acho que o Tim Hardaway, quanto menos jogasse nesta série, acho que é melhor para Dallas. E na próxima série? Acho a mesma coisa, acho que não, dificilmente, só se as coisas estiverem a correr mal e ele puder acrescentar uns lançamentos, mas lá está, não traz muito mais para além disso nesta fase da carreira. E quando esses lançamentos não estão a cair, então aí não traz mais nada à equipa. Portanto, acho que só se o plano A tem que ser, que na minha opinião tem que ser Josh Green a jogar muito mais minutos, não estiver a correr bem, aí sim o treinador pode experimentar um bocadinho de Tim Hardaway, mas fora isso, acho que não é a melhor solução. Ok. Eu por acaso também tenho tendência a concordar contigo. Só achei que o Hardaway poderia ser valioso agora nesta série contra o KC, porque ele tem algo mais agilidade e acho que, não sendo o defensor principal, poderia ser muito bom nas entreajudas ao Shea. Sim, e pronto, falaste nisso. Agora, o que é que tu antevês para esta série? Como é que achas que será a matchup entre o KC e Dallas? A quem é que dás favoritismo? Eu, apesar Ah, de tudo, vou dar favoritismo ao KC. Uh, mas estou um bocado interessado para saber como é que eles vão tentar defender Luka Doncic. No que toca a Kyrie Irving, acho que vai ser um problema para o Shai Gilgeous-Alexander. Se ele está a defender assim, vai ser um bocadinho difícil. Mas eu acho que os jogadores que. Ou seja, se eu tiver a comparar banco a banco, acho que o banco dos OKC é melhor que o banco de Dallas. Os jogadores de banco de OKC trazem outro tipo de qualidade que os jogadores de Dallas acho que não trazem ao jogo. Ehm, mas eu acho que o grande desequilibrador aqui vai ser o Jalen Williams. Porque ele defende bem, ataca bem, e não acho que haja grande resposta para ele no plantel dos Dallas. Não sei, porque eu não estou a ver, por exemplo, não estou a ver um jogador como o Daniel Gafford a saltar muito da área pintada cá para fora. Não sei até que ponto é que o PJ Washington não pode ficar exposto e não pode também fazer algumas das entreajudas que estávamos aqui a falar. Josh Green e Dante Exum não parecem físicos o suficiente. Não sei, talvez diria que a melhor oportunidade seria dar o PJ, seria colocar o PJ Washington, mas acho que colocar um PJ Washington em cima do Jalen Williams pode desgastá-lo um bocado, e nomeadamente em situações em que sejam entradas para o cesto e assim pode expô-lo um bocadinho. Até porque há Chet Holmgren, o que não houve, que é uma arma ofensiva muito mais principal do que é, por exemplo, Ivica Zubac nos LA Clippers, e então acho que pode ali restringir um bocado o raio de ação defensivo que os Dallas podem ter. Dou favoritismo ao Dallas é numa coisa, é a capacidade que Luka Doncic e Kyrie Irving têm de criação de jogadas para eles próprios e que conseguem marcar muitos pontos assim num ápice. Mas mesmo assim acho que dava favoritismo ao KC. Acho que tem mais jogadores, tem um banco mais deep, têm jogadores que conseguem desequilibrar muito bem fora as estrelas principais e acho que passa um bocado por aí. sim, tenho tendência a concordar contigo. Acho que o KC também dou-lhes o favoritismo. Acho que Dallas, o sucesso para Dallas nessa série depende muito do sucesso do pick and roll de Luka Doncic com os jogadores grandes da equipe. Porque Pois, lá está, acho exato, exato, também iria por aí. que lá está, acho que os OKC, se têm um problema, se têm um ponto fraco, é claramente o como é que lidam com os jogadores grandes. Acho que ao longo de toda a época vimos um bocadinho isso. Acho que os números deles com postes não são os melhores. E portanto, se Luka conseguir ter espaço para criar jogadas para Gafford, para Lively, acho que pode ser aí o sucesso de Dallas, mas ainda assim acho que confio muito em Ludort para conseguir restringir. Nunca conseguirá restringir totalmente um jogador com o talento de Luca, mas em parte restringir alguma ação ofensiva do Luca. E confio muito na, confio mais na equipa do OKC porque acho que nenhum dos jogadores vai desaparecer, enquanto que em Dallas
Acho que podemos ter alguns jogos em que vai ser só Luka e Kyrie e pouco mais, como se calhar também aconteceu aqui nesta série com os Clippers também, e com o OKC, em que praticamente toda a equipa defende e defende bem. Acho que vai haver muitos momentos de dificuldade para Dallas, e acho que o OKC não vai ter essa dificuldade, porque tanto o Shea como o Jalen Williams, como o Chet, como todos eles são capazes de criar o seu ataque, criar os seus pontos, criar as suas jogadas, e portanto lá está, por isso dou o favoritismo a OKC também. Pronto, e com isto seguimos agora para a série onde jogaram os atuais campeões, os Denver Nuggets, e que venceram por 4-1 os LA Lakers. Mas apesar de tudo, eu não sei se tu concordas com esta minha perspectiva, mas apesar de tudo, eu, sendo uma série de um segundo contra um sétimo, não estava à espera que fosse tão próxima, no sentido em que os Lakers ganham um jogo, perdem dois jogos com game winners, na última posse de bola. Praticamente em todos os jogos chegam à segunda parte ou chegam a meio do terceiro período, até muitas vezes a vencer. Portanto, eu confesso que não esperava tanto dos Lakers, mesmo com todos os pontos fracos que vimos deles esta série. E esperava mais dos Nuggets, que tiveram também bastantes pontos positivos, mas também vi aqui algumas fragilidades que se calhar também vamos ver mais à frente noutras séries, e se calhar já estamos a ver contra os Minnesota Timberwolves. Mas o que é que achaste sobre esta série com os Lakers, Pedro? Hum, Pronto, não concordo com essa questão que os Lakers estão mais, ou tiveram uma boa prestação. Acho que os Nuggets, que estiveram em vantagem até ao jogo 4 durante apenas 42 minutos da série, demonstraram a eficácia necessária. Acho que houve algum desgaste. Acho que as fragilidades defensivas do Anthony Davis foram expostas muitas vezes. Ainda há capacidade de, eh, por exemplo, num dos jogos, o Aaron Gordon, o Michael Porter Jr., o Jamal Murray e o Nikola Jokic, todos eles marcaram mais de 20 pontos. É difícil quando tens um jogador, por exemplo, como o D'Angelo Russell, que esteve muito, muito fraco. Tens ainda o facto de que, por exemplo, o Jamal Murray expôs muitas fragilidades na defesa dos Lakers. Isto não implica que, por exemplo, um jogador como Anthony Davis não tenha tido bons jogos. Até teve. Mas acho eu que falta, ahm, falta essa capacidade de saber fechar jogos. Falta a capacidade, por exemplo, de. E houve uma estratégia muito anti-Nikola Jokic usada nestes jogos, mas faltou, acho eu, preocuparem-se com os outros jogadores que a equipa tem. E acho que houve ali um bocadinho de negligência no que toca a Aaron Gordon, a Michael Porter Jr. ou, por exemplo, ao Jamal Murray. O Jamal Murray tem jogadas em que ultrapassa a maioria da defesa dos Lakers sem qualquer tipo de problema. Há aquelas jogadas em que Nikola Jokic deixou para trás os outros jogadores dos Lakers, o Anthony Davis está constantemente no chão e constantemente sempre com aquele perigo de será que ele está lesionado? Neste jogo, sim, que esta lesão no pulso, suposta lesão no pulso, não sei, eu não vi todo esse brilhantismo dos Lakers. Acho que tinham uma estratégia, usaram-na muitas vezes, repetiram-na muitas vezes, mas faltaram ajustes defensivos quando era mais necessário e os Nuggets souberam aproveitar isso. Sim, se bem que eu acho que LeBron e AD fizeram tudo o que podiam, e acho que ambos tiveram bem em todos os jogos. Acho que não houve um jogo em que eles não estivessem bem. D'Lo, lá está, foi o que tu disseste. Acho que falhou em praticamente toda a série. Acho que tem um jogo bom, um jogo com a qualidade esperada para um jogador como ele, ou que se esperaria que aquela terceira figura tivesse. Um, do lado dos Nuggets, acho que também houve muito facilitismo. Acho que, não sei se, muitas vezes lá está, acho que também foi uma questão de adormecerem e facilitarem muito, e mais tarde resolvemos. Se continuam a fazer isto, e ontem voltaram a fazer no início do jogo, contra Minnesota, já não vai ser a mesma coisa do que foi contra estes Lakers. Porque recuperar uma desvantagem contra os Lakers é uma coisa, recuperar uma desvantagem contra Minnesota é outra. Mas Eh, conseguiram. Min- No primeiro Hã? período conseguiram. Fizeram uma Sim, run ainda de conseguiram, 17 pontos. mas
mas defensivamente Minnesota é outra coisa. Sim. Ah, mas por acaso ontem conseguiram, sim, sim. Sim. Pronto, depois eu acho que do lado dos Nuggets, eu acho que muita gente não prestou atenção a isto, acho que deslumbraram-se muito com os dois game winners, mas eu acho que Jamal Murray não faz uma boa série. Acho que Jamal Murray eh, tem um bom jogo 5 finalmente, mas acho que os outros 4 jogos não foram bons. 9 em 23 lançamentos no jogo 4, 9 em 24, 9, 8 em 21. Acaba a série com 40% de field goal e apenas 29% de 3 pontos. Acho que para o que se espera de uma segunda figura, acho que Jamal Murray tem que fazer muito mais que isto. Apareceu em dois momentos decisivos, marcando os dois game winners, mas acho que em geral não foi o que poderia ser para esta equipa dos Nuggets. E acho que, pronto, para além de Nikola Jokic, MPJ foi muito mais importante do que Jamal Murray nesta série. Acho que o Michael Porter Jr. faz uma excelente série, especialmente tendo em conta a situação pessoal que ele tem passado com o irmão que foi afastado da NBA por questões de apostas, o outro irmão que foi preso também, pronto, está com uma situação familiar delicada e ainda assim apareceu em grande plano nesta série. Aaron Gordon também tem aqui grandes jogos nesta série e defensivamente ajuda sempre muito. Um, para além de Murray, também acho, para além de Murray e de D'Lo do lado dos Lakers, acho que a Hashimura também foi uma desilusão da parte dos Lakers. Acho que poderia ter feito bastante mais, especialmente para aquilo que vimos durante a regular season. Acho que esperava-se mais da parte dele. Um, e pronto, e é isso. Acho que apesar de tudo, os Lakers deixam aqui algumas coisas positivas. Um, Acho que conseguiram ser competitivos. Não foi o, por exemplo, o que aconteceu com os Phoenix Suns. Acho que os Lakers deixam bem mais notas positivas. Ah, mas ainda assim, acho que os Nuggets mostraram a sua qualidade, a sua experiência. Jokic é o melhor jogador do mundo. Já repetimos isto muitas vezes, mas continuo a repetir. Jogo após jogo vai mostrando isso. Tem aqui um jogo que, no jogo 4 que foi o jogo que os Lakers ganharam, Jokic não fez um jogo por aí além e mesmo assim acaba com 33 pontos, 14 ressaltos, 14 assistências. Portanto, só um jogador deste nível é que consegue, num jogo menos bom, acabar com estes números. Um, e pronto, e é isso. E dito isso, acho que podemos avançar aqui para esta próxima série, em que os Nuggets vêm-se a perder em casa com os Minnesota Timberwolves. E temos notas muito boas da parte dos Timberwolves. Acho que entraram muito bem nesta série. Um, o que é que achaste deste primeiro jogo desta série que se calhar não digo que poderá ditar o vencedor desta conferência, mas acho que são os dois principais candidatos, na minha opinião. Ahm, Não descontava o gosto, KC. Não descontava o eu gosto KC. do OKC, mas acho que quem vencer esta série acho que é mais perigoso. Sou sincero. Eu, por acaso, neste momento, continuo a ter os Nuggets na frente, mas se tivesse que escolher um outro, acho que ainda escolhi este Thunder. Porque acho que o Chet Holmgren desequilibra um pouco mais. Mas aquilo que eu vi foi aquilo que eu já estava um bocado à espera. Acho que houve matchups muito interessantes. Acho que é a equipa que mais consegue competir um para um com Denver neste momento, mesmo até a nível de jogadores que saltam do banco. Por exemplo, eu não consigo decidir muito facilmente quem é neste momento o jogador que consegue ser mais valioso entre o Nickel Alexander Walker ou o Christian Brown. E acho que isso é um testamento ao quão boas as matchups podem ser nesta, nesta série. Acho que o Nikola Jokic é defendido um bocado à semelhança daquilo que eu disse no pausa técnica, que é consegue ser defendido pelo Rudy Gobert, consegue ser defendido pelo Cat, consegue ser defendido pelo Naz Reid. E ontem vimos exatamente isso. Atiraram três jogadores para cima dele e apesar de ele ter acabado com mais de 30 pontos, isso não implicou que o jogo fosse fácil para ele, porque não foi. Acho que nos últimos minutos, Denver estava a tentar montar uma run, aquela jogada desastrosa em que Anthony Edwards pega na bola e leva a bola o campo todo e marca sexto. Acho que toda a gente ficou.
que é que acabou de acontecer, porque isto normalmente os Denver Nuggets conseguiam ter aquela jogada perfeitamente executada. Acho muito interessante, e foi uma coisa que eu vi nos últimos minutos. Eu não colocaria o Aaron Gordon em cima do Anthony Edwards. Acho que é um pretexto para colocar, acho que é um pretexto para cansar o Aaron Gordon. Ahm, e acho que deixas o Anthony Edwards numa posição tão confortável que ele acaba por ter ainda mais sucesso. O jogador que eu punho em cima seria o Michael Porter Jr., sempre com entreajudas mais ou menos bem montadas, porque eu acho que isso equilibra um pouco mais a equipa. Uh, ter o. Acho também ao mesmo tempo que teres um jogador como, por exemplo, o Kentavious Caldwell-Pope poderia ser interessante, na medida em que limita os passos para os cantos, na medida em que limita a procura de jogadores como Mike Conley para os triplos. Acho que isso pode ser interessante. O que eu vi ontem foi um jogador que se tornou uma máquina, que está claramente a tentar mostrar às pessoas que é mesmo a nova cara da NBA, como tinha dito há pouco. Uh, Viu-se Denver a tentar montar runs constantemente e até com algum sucesso, porque o Denver nunca esteve propriamente longe de Minnesota. Uh, Exceto um momento ou outro, mas mesmo assim não foram vantagens de 20 pontos, por exemplo. Houve ali alguns momentos em que eles se calhar pareciam perdidos. Eles acabam o jogo acaba, se não estou em erro, 106-99 e Michael Porter Jr. poderia ter reduzido o jogo a 4 pontos, se não estou em erro, ali num último lance. Falhou um lançamento que 9 em cada 10 se calhar entraria. Mas acho que o jogo foi muito mais do que isso. Acho que Karl Anthony Towns está mais adaptado a esta série do que às outras. Do que à outra série onde estava. O que é que sobra a mim dizer? Acho que quando tu tens um jogador que está a marcar constantemente mais de 30 pontos em jogos fora de casa, é um jogador que não acusa pressão e, e acho que para mim o maior destaque sem ser Anthony Edwards diria que é o Naz Reid. Acho que o Naz Reid esteve super eficaz, está a mostrar uma consistência nos lançamentos de triplo que eu não tinha visto até agora e que se calhar para jogos de playoff é até bastante importante que ele esteja assim. Mostrou também grande consistência e grande capacidade de ganhar ressaltos a um jogador que é muito conhecido também por conseguir ganhar ressaltos muito facilmente, que é obviamente Nikola Jokic, e acho que fez uma performance digna de Sixth Man of the Year, e isso tem que ser referido. De resto, não estou mesmo assim a ver o que é que posso dizer a mais. Aquilo que eu posso prever é que se calhar jogadores como o Jamal Murray terão de fazer um pouco mais, porque o Jamal Murray acaba a primeira parte com 0 pontos. E mesmo acho que chega ao quarto período com 9 pontos. E isso não pode acontecer daquele que tu esperas que seja a tua segunda banana na equipa. Portanto, acho que tem de haver melhorias de Murray, acho que tem de haver alguns ajustes defensivos por parte de Denver, mas acho que os próprios Nuggets estariam à espera de que houvessem esta capacidade de haver bons matchups entre eles e Minnesota. Sim, eu acho que do ponto de vista ofensivo em Denver houve vários jogadores aqui com dificuldades. Lá está o Murray, foi um deles, que continua a ter alguns problemas de eficiência nestes playoffs, como falei há bocado. Um, mas depois acho que muito disso deve-se àquilo que é a defesa de Minnesota. Minnesota teve muito bem defensivamente. Gobert, por exemplo, um, mostrou mais uma vez que é dos jogadores que melhor consegue conter, pelo menos em parte, Nikola Jokic, que teve se calhar dos jogos com mais dificuldade que eu me lembro de ver Jokic nos últimos tempos, que acaba com bons números, mas muitas vezes a decidir rápido demais, a acelerar o jogo, a não pensar o jogo da melhor forma. E Gobert acho que esteve muito bem. Gobert, especialmente naquilo que foi impedir a ação entre Jokic e Gordon, acho que a Gobert soube ler muito bem aquelas jogadas. Acho que salvou à vontade 10 pontos de possíveis lobs de Jokic para Gordon. Gobert soube ler muito bem essas jogadas. Um, e lá está, os Nuggets continuam a não entrar bem nos jogos, a dar minutos de avanço ao adversário. Acho que isso também continua a ser um problema. Conseguiram recuperar, conseguiram voltar ao jogo, mas Anthony Edwards está.
on fire, é uma estrela desta liga, é um dos melhores jogadores dos playoffs até aqui. E 43 pontos, lá está, com uma boa eficiência, é fantástico para um jogador dessa idade. E como o Pedro disse, Naz Reid foi também muito importante a partir do banco. E é um jogador muito importante para esta equipa de Minnesota. E sou sincero, se antes da série já tinha um bocadinho essa sensação, já me sentia tentado a dizê-lo. Depois deste primeiro jogo, acho que esta série pode ser, eh, pode dar vitória para Minnesota, acho, sinceramente. Acho que vai a 6 ou 7 jogos sempre, mas acho que Minnesota pode sair desta série com a vitória. Tu acho que estás com Denver ainda, não é, Pedro? Sim, sim, sim. Sim, sim, continuo. Não, não afetou. Este jogo não afetou a minha escolha. Acho que é muito difícil passar por cima dos Nuggets. E acho que, imagina, eu sei que esta conversa da experiência e tudo mais pode não fazer sentido para muita gente, mas faz para mim. E acho que, inclusivamente, por exemplo, o JJ Redick falou sobre isso, de que a experiência não conta. Eu acho que conta. Eu acho que quando passas por uma experiência demasiadas vezes, tu consegues reagir de outra forma às coisas. Eu acho que isso Mas ajuda tem mais a bastante. ver com maturidade, sou sincero, porque os OKC, por exemplo, não têm experiência, mas nota-se que têm uma maturidade, apesar de serem muitos jogadores muito jovens. Mas eu vou precisar de Ahm, testar isso contra Dallas. Não consigo fazer uma condição prévia e dizer, não, não, a equipa é mesmo muito boa nesse aspecto. Não, não sei. Tenho que ver contra jogadores. Quem é que me diz a mim que o Shai Gilgeous-Alexander é o mesmo jogador contra o CJ McCollum ou contra o Kyrie Irving? Não sabemos. Exato. Quem é que me diz a mim que o, sei lá, o Chet Holmgren, que vai jogar nos primeiros playoffs da carreira, é o mesmo que está a jogar, aliás, nos primeiros playoffs da carreira, é o mesmo jogador contra o Jonas Valanciunas ou contra o Daniel Gafford? Gafford e Olave. Não sei. Não sei, não sei. Sim. Portanto, eu acho que conta. Ahm, Mas tu levantaste um excelente ponto já agora. Foi aquela questão dos lobs entre Jokic e Aaron Gordon. O Rudy Gobert conseguiu ler muito bem essa jogada e não acho que seja uma jogada fácil de parar, porque são dois jogadores muito altos. Há a tendência do Jokic tentar o floater e nota-se que houve ali muita preparação do Gobert nesse aspecto. eu acho é que, e é um bocadinho por aqui que eu tendo a ir com Minnesota para ganhar esta série. Acho que antes de começar esta série eu já dava a vantagem ofensiva a Denver e a vantagem defensiva a Minnesota. Acho que Minnesota é uma equipa mais completa defensivamente. No entanto, estes Denver também não estão tão bem ofensivamente como estavam no ano passado. Murray tem tido problemas de eficiência. Gobert conseguiu, como estávamos a falar, cortar muito daquilo que é o papel ofensivo de Aaron Gordon no ataque. E portanto, o que é que sobra? Sobra Jokic, que vai ter sempre os seus números. Não sei se o resto será suficiente. Acho que é preciso que Murray volte com toda a força, e trazer um bocadinho de volta o Murray que vimos nos playoffs do ano passado. E não sei se vamos ter isso. Eh, mas ainda assim, lá está. Uma equipa que é campeã nunca é de excluir, nem nunca deixar de parte. E há sempre essa questão da experiência. E se as coisas começarem a apertar mais um bocadinho para o lado de Minnesota, pode ser aí que a experiência vem ao de cima e os Nuggets tomam conta da série. De qualquer das formas, estou bastante ansioso para ver o resto desta série. Acho que vai ser uma série muito interessante de acompanhar. Sim, sim, acho que sim. Acho que sim. Hum, o que eu acho, sobretudo, é, eu acho que o Karl Anthony Towns está mais adaptável a esta série, mas eu tenho medo do que é que os Nuggets podem tentar fazer com ele, porque eu acho que ele aí vai perder muito ofensivamente. Mas o Cat até teve um jogo muito bom, por acaso. Sim, sim. Especialmente houve ali uma parte em que marcou lançamentos muito importantes para os Timberwolves. Ok. Vamos terminar por aqui. Está feito o nosso recap do Oeste e voltaremos em breve com mais vídeos para falarmos sobre a NBA e também outros tópicos, eventualmente. E pronto, e é isto. Muito obrigado por estarem connosco e até breve.